Amigos, amigas, boa noite. É uma alegria nós estarmos conectados, estarmos juntos, de corações e mentes unidas, para refletirmos um pouco nos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nós trouxemos para as nossas reflexões da noite o tema o jugo leve. Na realidade, quando nós estávamos trabalhando os aspectos dessa nossa proposta, desse nosso tema, nos veio uma palavra muito forte. A palavra foi responsabilidade. Interessante que a ligação que fizemos da responsabilidade com a missão de Jesus, ela é por demais significativa para todos nós. Porque podendo Jesus, um espírito da esfera crística, Senhor planetário, responsável pelo nosso planeta, poder enviar alguém, ou seja, num processo de delegar a missão para outro, na questão da implementação do Evangelho, ele mesmo veio fazer. Ou seja, há mais de 2000 anos, o Espírito Crístico responsável pelo nosso planeta veio até nós para dar início na implementação do seu Evangelho. Interessante notar que, se nós tratamos dos aspectos da questão do jugo em nós, ou da relação das questões voltadas para a tarefa, para o trabalho que Jesus empreende no início da semeadura do Evangelho, imaginemos esta questão das suas responsabilidades e o custo, o peso desta situação como um todo em relação à sua missão. Claro, porque um espírito de esfera crística vir até nós, está ligado conosco, numa condição de uma dimensão que nós nos encontramos, imaginemos as questões relativas às dificuldades enfrentadas, a partir mesmo da questão do seu próprio encarne no planeta, né? Assumindo um corpo semelhante ao nosso. Mas isso mostra, ao mesmo tempo, a questão da responsabilidade de espíritos dessa envergadura e a condição de doação de amor que se faz para criaturas com esta capacidade de amar nessa dimensão. Quando falamos, então, do jugo leve, trouxemos o ensinamento de Jesus, ele completo em relação àquilo que ele vai nos ensinar sobre o assunto. Diz, então, o ensinamento do Cristo: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Nós já poderíamos refletir um pouco nessa primeira parte, dessa primeira frase do ensinamento do Cristo em relação à questão do alívio. Jesus não vem nos ensinar que ele iria tirar as nossas responsabilidades, que ele ia tirar de nós aquilo que nós temos que fazer, aquilo que nós assumimos e que muitos de nós vamos nos conscientizando gradativamente à medida que vamos nos conhecendo. Ele não vem dizer, ele não vem ensinar que ele iria retirar as questões relativas àquilo que nos pertence, significando que nós não vamos transferir nossas responsabilidades para ombros alheios. Mas ele diz que é possível aliviá-las quando a situação se mostre mais delicada, quando a situação se mostre mais difícil, diante dos nossos desafios, diante de nós mesmos. Continua o ensinamento de Jesus, onde ele ensina: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Interessante, mais uma vez, que ele diz em acharmos repouso, não aposentadoria. Né? Ou seja, é um indivíduo que continua no trabalho. Tem os seus períodos de descanso para o refazimento, mas ele continua no trabalho.
Quando nós verificamos esses aspectos, na realidade, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, vão encontrar consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar a todos nós. Na realidade, esses aspectos estão cada vez mais claros, com a doutrina espírita que nos traz as questões de reviver o Evangelho. A doutrina espírita não é uma doutrina novidadeira. Ela simplesmente vai buscar o Evangelho na sua essência e abre para todos nós os aspectos de compreendermos os ensinamentos de Jesus, que são de impressionar-nos. Por quê? Porque à medida que nós, como espíritos, vamos evoluindo, um exemplo em paralelo é a mesma condição do nosso entendimento frente à divindade. Se nós fizermos um paralelo nesses aspectos, os ensinamentos do Cristo estão para nós, espíritos em evolução, da mesma maneira como nós interpretamos a divindade. A divindade, para nós, ela não evolui, nós evoluímos na sua compreensão. Então, tivemos aspectos relativos à divindade que são, obviamente, primitivistas, no primitivismo do ser, aonde a nossa relação com ela era uma relação de, obviamente, louvar dentro dos aspectos de entendimento limitado que tínhamos, as condições naturais, ou seja, os efeitos da natureza. Né? Se o vulcão explodia, aquela força gigantesca nos impressionava, e como nós temos, não é, em nós, íncito na criatura, as condições da genética divina, temos em nós inseridos a condição da relação com a divindade, a necessidade da crença. É tão impressionante esse aspecto que, se nós formos notar, nós atendemos às nossas necessidades genéticas, por falta de uma terminologia melhor, na questão da crença, através, mesmo não aceitando a divindade, se a criatura é materialista, atende à necessidade genética em si, acreditando na matéria, tendo uma relação com a matéria. E esta relação, ela vai se dar, então, conforme falávamos, no primitivismo do ser, né? Ou seja, a relação com aquilo que acontecia, um evento natural, mas que trazia para o ser primitivo um aspecto de importância, a condição da divindade. As pedras rolavam e, obviamente, algumas delas paravam desde que o indivíduo pudesse continuar vivo, evidentemente, estivesse vivendo numa certa distância, podiam parar na entrada da caverna, até porque a caverna não tinha porta. E ele esperava esfriar, porque ele poderia ser primitivo, mas, evidentemente, tinha algum grau de inteligência, e, à medida que aquela pedra esfriasse, ele passava a ter uma relação com a divindade. Estava aí os primeiros aspectos relacionados do ser primitivo com a divindade, que evoluiu, evidentemente, como sabemos. Dali nós passamos para a questão de idolatria, para a fitolatria, para a zoolatria, onde ainda temos no planeta culturas que fazem uma relação com animais, no que diga respeito a essa relação divina. Passamos pelos processos não antropomórficos da relação da divindade, primeiro politeísta, ou seja, poli de muitos teísmo de Deus, onde a relação com vários deuses, mas uma relação muito próxima da nossa condição, por isso o antropomorfismo, ou seja, divindades com as nossas condições humanas, condições onde se apresentariam humores, situações de perseguição, de privilégios e coisa do gênero, para encontrarmos, finalmente, no nosso processo evolutivo, a condição de Deus como Pai ensinado por Jesus. Quebrando todas as estruturas,
Por isso, esse nosso tema, o jugo leve, né? Ou seja, quebrando as estruturas de um Deus perseguidor, de um Deus castigador, privilegiador, ou até mesmo de exércitos. Um Deus Pai, aonde ele nos chama, porque Jesus não coloca, não força situação nenhuma, não força consciências, não obriga ninguém a aceitar absolutamente coisa alguma. Leva-nos a raciocinar sobre os seus ensinamentos, estimulando o raciocínio. Claro, evidentemente, para pessoas que eram seus contemporâneos, utilizando desses aspectos que diziam respeito a essas pessoas, que era o dia a dia dessas pessoas. Quando ele vai falar da bondade divina, ele se utiliza de aspectos que levam a criatura a raciocinar sobre ela. Quando ele faz o questionamento, quem dentre vós, se o filho lhe pedisse pão, lhe daria uma pedra, ou se lhe pedisse um peixe, lhe daria uma serpente? Nem vós fazeis isso aos vossos filhos, que dizer Deus. Levando-nos então a um novo conceito sobre a divindade, porque tínhamos já alcançado um certo grau de maturidade espiritual para assimilar o Deus Pai. Em 1857, especificamente em 18 de abril deste ano, de 1857, no lançamento do Livro dos Espíritos, do primeiro capítulo, dada a importância do assunto, cujo título é Deus, na primeira pergunta deste primeiro capítulo, Allan Kardec vai perguntar: que é Deus? Já numa condição de maior maturidade espiritual, onde os espíritos nos esclarecem que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todos esses aspectos evolutivos vão nos trazendo a condição da confiança à medida que vamos nos conhecendo, e à medida que vamos nos conhecendo, vamos gradativamente galgando degraus na escada ou na escala evolutiva. E vamos tendo esta identificação. Evidentemente que o contrário destes aspectos que Jesus nos ensina, que nos alivia, que nos fortalece em relação aos seus ensinos, em relação à prática do Evangelho, quando o processo esteja em contrário, aquele que nada espera, por exemplo, após esta vida, ou que duvida de si mesmo, porque a dúvida não é sobre o outro, a dúvida não nasce sobre o outro, sobre a questão da divindade. A dúvida está em nós. Quando nós duvidamos das nossas próprias potencialidades, dos aspectos que nos levam, inclusive, a procedimentos depressivos, de baixa autoestima ou situações dessa natureza, obviamente, as aflições, os problemas, as dores físicas, as decepções, a perda de seres amados, todos esses aspectos considerados como aflições da vida caem com todo o seu peso na criatura. Por isso que com Jesus a situação tem uma mudança significativa. E nós trouxemos para as nossas reflexões o exemplo deste tipo de veículo que é conhecido no Brasil como carro de bois, né? Inclusive, no Nordeste do Brasil, existem competições do som produzido pelas rodas desses carros. Existe competição para esse tipo de evento, dessa produção de sons. Mas é interessante notar porque nós gostaríamos de destacar essa peça, que é conhecida em alguns estados como canga, mas também é uma peça que é conhecida em outros como jugo, jugo de jugular. Ela é uma peça fixa, como nós sabemos, e se coloca, não é, na parelha de bois, aonde a proposta dessa peça é exatamente não permitir que um animal ande na frente do outro, ou seja, o movimento tenha que ser único. Ou seja, o esforço é dividido. Nesse processo da divisão do esforço, né, olha a relação com o ensinamento do Cristo. A divisão desse esforço se torna, então, a condição de usar a canga, o jugo, muito mais leve.
Consequentemente, aquilo que está sendo carregada na carroça, no carroção, o fardo fica mais suave. Essa é a proposta de Jesus. Dividir com ele. Como dissemos a princípio, a proposta dele não é retirar-nos diante das nossas responsabilidades, mas sim dividir com ele. Quando nós dividimos com Jesus, o jugo se torna muito mais leve e o fardo fica muito mais suave. Esse ensinamento do Cristo é preponderante na vida, diante principalmente dos instantes difíceis que nós passamos, por vezes individual, por vezes coletivo, como é o que ocorre nesse instante. Preocupações por vezes, situações que podem levar, inclusive podem nos levar à condição de baixar a nossa imunidade e nos colocar não diante do vírus A, B ou C, né, mas sim diante de outros tipos de problemas ocasionados por nós mesmos em relação à nossa capacidade mental sobre o corpo que nos serve na encarnação atual. Mas, dando continuidade, nós usamos uma outra figura, a figura de uma porta comum, né? Ou seja, ela é apenas ilustrativa para a proposta de nós colocarmos a condição de dividirmos com Jesus e o jugo ficar muito mais leve. E, obviamente, o fardo ficar muito mais suave. Existe uma lógica que nós pegamos trouxemos um exemplo sobre essa condição. Primeiro, nós utilizamos a questão da medula espinhal, que, por exemplo, se eu produzo um corte na minha mão, obviamente os registros deste corte, e nós sabemos que a dor para nós é necessária. Não é para gostar da dor, mas ela existe pela necessidade dos cuidados em nós mesmos. Se ela não existisse, nós, como nós teríamos, desde o nosso processo evolutivo, que de princípio inteligente, passando de mineral, vegetal, animal e, obviamente, encontrando-nos hoje no hominal, como nós registraríamos aspectos da dor, né? Colocar a mão, por exemplo, sobre uma chapa quente, se não tivéssemos a condição da dor, a nossa mão chegaria a ficar assada sem que nós tivéssemos o registro. Existem algumas enfermidades cuja condição da sensibilidade é perdida, onde o indivíduo, por vezes, se fere gravemente sem ter o registro da dor. A mesma coisa aconteceria se tivéssemos o dano em um membro. Se não houvesse o registro da dor em nós evidentemente teríamos muito maior dano ocasionado no membro lesionado. É a medula que vai fazer esse registro levando para o cérebro. Muito bem. Ela controla, existe nesse caso, por isso usamos a imagem da porta. Existem portas no nosso sistema analgésico central que controlam o sinal da dor para o cérebro. A medula espinhal vai encaminhar e que elas controlam o sinal da dor para o cérebro. Para algumas pessoas, essas portas podem estar mais abertas, para outras, mais fechadas. Significa dizer o seguinte, que aquela injeção que nós possamos tomar, ela é diferente, mesmo sendo o mesmo tipo de agulha, o mesmo tipo de produto, etc., a ser inoculado. Na realidade, o registro da dor tem diferença de uma pessoa para outra. Tanto é que algumas pessoas têm verdadeiro terror de uma agulha. Outras, automaticamente, sentem muito menos ou o desconforto é muito menor. Alguns sentem uma dor exacerbada, outros registram a situação, evidentemente, do desconforto, mas não com aquela condição da pessoa que tem, na verdade, um porquê. As portas estão mais abertas em relação àquela outra. Então, essas portas que falamos no sistema analgésico central vão fazer o seguinte, elas produzem, são produzidas no sistema analgésico central para elas, endorfinas e encefalinas que são transmitidas fazendo o controle maior ou menor
do registro da dor, minimizando o desconforto ou, por vezes, aumentando o desconforto. Ficam registradas essas portas no cérebro primitivo, que nós mostramos aqui, né? Ou seja, significando que está no primitivismo do ser, no cérebro primitivo, significando que desde os animais mais primitivos, esses registros já se fazem presentes. Então, como dissemos, desde a nossa primitividade, na condição de princípio inteligente, né, no animal já existem esses registros no cérebro primitivo. E aí entramos com alguns aspectos onde nós encontramos nos animais e também em nós. Tiramos como exemplo o medo. Quando nós sentimos medo, nós produzimos automaticamente menos endorfinas e encefalinas para que essas portas façam o controle e que o registro não seja tão acentuadamente desconfortável ou muito mais amenizado em nós mesmos. O medo. Poderíamos falar de outros aspectos, umas questões da raiva, entre tantos outros, mas escolhemos ele. Por quê? Porque é uma condição que vem tomando o corpo se as pessoas se deixam contaminar pelos aspectos daquilo que é produzido na mídia. Evidentemente, não estamos aqui fazendo colocação do tipo de não seguirmos as recomendações das entidades competentes, de não tomarmos todos os cuidados relativos à condição da pandemia que ora assola o planeta como um todo. Mas o processo do medo em nós causa-nos situações, por vezes, a ponto até mesmo de serem registrados casos onde as pessoas negativam os seus testes, mas sentem determinados sintomas que esse tipo de vírus ou coronavírus 19 produz. Para se ter uma ideia daquilo que nós produzimos com a nossa mente em nós mesmos. Até porque, conforme sabemos, somos herdeiros de nós mesmos, de todas as nossas criações mentais. Cada pensamento emitido, não aqueles que são fugidios rápidos, mas cada pensamento emitido, desde que sejam renovados no mesmo sentido, eles produzem imagens que os nossos sentimentos elaboram, né? Dão forma. E a questão do medo é uma realidade. Tanto é que é uma lenda, ou uma fábula melhor, como se possa ser classificada, em relação à questão do medo. Conta-se uma história de que, certo dia, um homem andando por um deserto, ela é conhecida e, recentemente, começou a ser veiculada pela internet. Muitos dos nossos amigos e amigas que nos acompanham já devem ter conhecimento dela. Mas, certo dia, um homem caminhava por um deserto. Pode ser que ela tenha uma origem árabe, mas nós não encontramos a origem dessa lenda, ou dessa fábula, uma vez que ele conversa com uma praga. Ele encontrou uma praga no deserto e questionou-a. E ela disse: eu estou indo para uma cidade populosa próxima daqui, onde terei a responsabilidade de matar 10.000 pessoas. Ele, não podendo fazer absolutamente nada em relação a ela, ela se foi, e passado mais ou menos quase um ano, ele reencontrou a dita cuja da praga no deserto novamente, e ele questionou: se quando eu a encontrei há quase um ano atrás, você me disse que iria para a cidade próxima, onde você liquidaria a vida de 10.000 pessoas. Mas, no entanto, você mentiu, porque em realidade foram 100.000 pessoas e não 10.000, conforme você havia me dito. Eu disse: não. Não há engano nenhum, não há aqui nenhuma mentira. Na realidade, eu fui até a cidade e, de fato, eu matei 10.000. Os outros 90.000 morreram de medo. É para que nós reflitamos sobre esses aspectos, porque está uma das condições de nós produzirmos menos endorfinas e encefalinas em relação a determinados aspectos da condição de sentirmos, por exemplo, a dor. Né? Significa que nós temos antídoto para isso.
e Jesus nos ensina. Esta é a condição de reduzir, de transformarmos o nosso jugo, deixarmos ele mais leve e, evidentemente, o nosso fardo mais suave. Se nós buscamos praticar mais caridade, possuir mais fé, procurar ser mais amigo, procurar exercitar o amor, a produção de endorfina e encefalina é maior. Ou seja, aspectos que estão sob nossa administração. É possível, e nós sabemos, praticar a caridade. Mas é o período de isolamento, é possível praticar a caridade fazendo uma chamada, mandando uma mensagem, procurando saber de como as pessoas estão. Isso é caridade. Orando pelas criaturas, orando pela paz, orando, desejando saúde para as pessoas envolvidas na situação ou os profissionais que trabalham. Isso é exercício de caridade. Né? Aspectos da amizade nesse relacionamento, né? Oferecendo o nosso apoio moral, a palavra amiga, ou absolutamente ouvir o outro, né? Dar tempo para que o outro fale de si mesmo, isso é caridade. Isso é exercício de amor. Né? São os aspectos que, inclusive, vão robustecendo a nossa fé, vão aumentando, porque tanto fé como caridade, como amizade, como amor, todos esses aspectos em nós são necessários para que eles ganhem volume, para que eles ganhem fortalecimento, o exercício deles. São potenciais divinos em nós. É o macro no micro, ou seja, é a divindade em nós e o micro no macro. Somos nós em Deus. Todos esses aspectos que são herdados da divindade, geneticamente em nós, potenciais, então, divinos, e quem é que disse isso, senão Jesus? Quem nos ensinou a respeito, senão Jesus? Informando a todos, ou ensinando mesmo, que todos nós somos deuses. Ou seja, essa divindade em nós precisa de exercício. E um exercício de maneira simples, um exercício de maneira objetiva, de uma maneira clara, e todos nós somos capacitados para fazê-los. Não importando onde estejamos, da maneira em que estivermos, todos nós temos capacidade de exercitarmos e nos melhorarmos, fortalecendo a nós mesmos, dando espaço para esse ser divino que está em nós. Claro, nós vamos dizer, mas nós temos ainda muitas coisas a serem superadas, problemas a serem superados, situações ainda de hábitos infelizes que precisam ser substituídos. Então, nós não podemos negar que não seja uma realidade em todos nós, porque somos espíritos não atrasados, espíritos primitivos, somos espíritos em evolução, criaturas em evolução, filhos e filhas de Deus em evolução. Então, obviamente, o erro faz parte daquele que desconhece como fazer corretamente. Então, há que se experimentar, por vezes, a falha diante daquilo que estamos fazendo. Não há insistência nela, mas há insistência na correção, na melhoria, na condição de procurar fazer o melhor dentro das nossas possibilidades. Quando nós nos referimos, então, aos aspectos, né, da dor, utilizamos como exemplo, e é o que estávamos fazendo até há pouco, nós vamos verificar o seguinte: fisiologicamente, Jesus tem razão. Fisiologicamente, Jesus tem razão. Quando nós dividimos com Jesus, de fato, o jugo fica leve e o fardo fica suave. Até porque, em relação à questão da dor, a produção, então, maior de endorfina e encefalina faz com que esta lógica aconteça em nós. Mas nós temos, sim, outros aspectos para pensar a respeito. E no caso das dores emocionais? Sabemos que elas são, por vezes, muito mais significativas do que uma dor física de natureza a um lesionamento de um órgão, lesionamento de um membro. São muito mais difíceis. Fomos buscar, a título de exemplo, a questão de um ente querido que desencarna. Por vezes utilizamos a palavra perder, mas nós perdemos coisas, não perdemos pessoas.
As pessoas que nós amamos, nós continuamos amando. Nós não perdemos o amor dessas pessoas, nem elas vão perder o amor que temos por elas. Mas o exemplo do desencarne de um ente querido. Ou seja, é por vezes muito difícil. E, evidentemente, nós não estamos aqui trabalhando aspectos de minimizar as questões do sentimento. Claro que o sentimento, as saudades, as lágrimas vão acontecer, diferente de questões relacionadas a desespero. Até porque, se nós temos, por exemplo, amigos nossos ou parentes, pessoas queridas, que se mudam de um país, e esse pode ser o seu caso, ou o nosso caso, né? Mudanças de país, de um país para outro, por questões profissionais, por questões pessoais, sejam elas quais forem, que você esteja atendendo ou teve que atender. É óbvio que, apesar da facilidade que temos no planeta, né, com a tecnologia que avança a cada dia, através de um smartphone, nós temos esses aspectos, através do instrumento que utilizamos nesse instante, podemos estar refletindo sobre os ensinamentos de Jesus. É óbvio que as saudades existem e, por vezes, a emoção, né, a nós, porque somos criaturas sensíveis, e nos emocionemos diante da figura da pessoa. Mesmo que estejamos falando com ela ali, né, em questão de utilizarmos de um smartphone, por vezes podemos nos emocionar, sim. Se isso é uma realidade, sabendo que essa pessoa está pura e simplesmente localizada em outro país, que dizer quando esse ente querido, esse ente amado, esteja na dimensão paralela. Que, obviamente, é uma mudança, mas ainda em nós, não uma questão de uma mudança de um país para outro. Né? Óbvio. E, claro, as saudades existem, as emoções, né, estão para nós, mas há que se ter equilíbrio. Há que se pensar nesse instante na divisão com Jesus, para que nós não tenhamos, né, a questão do egoísmo, por exemplo, atuando diante de uma situação dessa natureza, ou de outras, mas estamos utilizando esse exemplo. Nós, com a questão do egoísmo, não só tenhamos a carga, né, o jugo muito mais pesado, e, obviamente, a carga, né, muito mais pesada, consequentemente, porque não dividimos, o egoísmo em nós nos traz esse tipo de situação, e por que não pensar no outro? E a questão do outro? Nós não estamos, através de um processo dessa natureza, fazendo com que o outro sofra também? Ou seja, não é a exclusividade, não somos exclusivos no mundo, não é? O mundo, as criaturas, não são satélites que orbitam ao nosso redor. Por isso, a necessidade de buscarmos Jesus. Buscarmos Jesus para trabalharmos aspectos altruístas, como demos há pouco nos exemplos, de sermos caridosos, porque aquele ser, aquele ente querido que parte para a dimensão espiritual, por vezes nos posicionamos, e claro que não é uma colocação genérica, de fazermos afirmações do tipo, o que será de mim? Ou questionamentos desse tipo, o que será de mim? Mas a pergunta também é o que será dele? Porque ele desencarnou, ele tem novos desafios pela frente. E um dos desafios dele também é a separação, tanto quanto a nossa da dele, a dele da nossa. Ou seja, por isso a necessidade de raciocinarmos, de trabalharmos no sentido de fazermos o melhor, para que possamos, diante das dores emocionais, dividirmos com Jesus, para que o jugo seja mais leve e o fardo fique mais suave. Com Jesus isso acontece. Com Jesus isso ocorre, desde que nós nos apliquemos nos ensinamentos tranquilos, simples e objetivos do seu Evangelho, que nós sabemos de cor e salteado. Até porque, para facilitar a nossa vida, ele sintetizou todas as leis morais
e tudo aquilo que os profetas médiuns da antiguidade trouxeram. Ele sintetizou em 2 leis que nós temos pleno conhecimento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e um segundo mandamento semelhante a esse, amar o próximo como a si mesmo. E nunca o mundo esteve tão ligado na condição de nos patrocinar esse exercício de busca de amar o semelhante como a nós mesmos. Iniciando na condição de trabalharmos o auto-amor, de trabalharmos o auto-perdão, para que nós possamos refletir esses aspectos positivos que são nossos, que estão íncitos em nós, como já dissemos, para o nosso semelhante. Chegou, claro que Jesus vai acolher a todos nós, aos nossos pedidos, etc. Mas a sua assistência e felicidade prometida vai depender da observância das leis divinas que estão íncitas em nossa consciência, ou seja, estão registradas em nossa consciência. Esses são os aspectos. E a condição do amor. Por isso que, diante das situações difíceis, surge-nos, quando nós estamos equivocados, a condição de nos arrepender. Arrependimento não é quando nós choramos, mas quando nós procuramos mudar, procuramos fazer mudanças no nosso caminho. Até porque a própria condição do verbo arrepender, ele origina-se a palavra do grego que é metanoia, que nós encontramos em metanoia, que é a origem da palavra arrepender, uma preposição e um substantivo. Interessante notar que, se nós separarmos, né, meta é de percorrer, de atravessar, de ir além. E noia é pensamento e mente. Significa que arrepender-se na condição da metanoia, no seu sentido original, significa mudar o próprio pensamento. Mudar o rumo, mudar a condição daquilo que nós pensamos, porque aquilo que nós pensamos em matéria de regularidade define a nossa vida. Desses aspectos, nós precisamos ponderar. O pensamento, o exercício do pensamento positivo, dentro, evidentemente, das nossas possibilidades. Obviamente que as situações não são tão simples, mas nós somos as criaturas que podemos, só nós, podemos contar com a ajuda das pessoas qualificadas, assistência espiritual, etc., óbvio, mas só nós podemos fazer esse trabalho em nós mesmos, com toda a ajuda que nós possamos receber. A de mudar a maneira de pensar, ou seja, pensamentos negativos que surjam, ou que sejam verdadeiros processos, que são verdadeiros processos infecciosos em nós mesmos. Buscarmos fazer uma transubstanciação, uma alteração, uma mudança daquilo que é desagradável para aspectos mais agradáveis. Ou seja, esta é a questão da proposta, mudar o próprio pensamento. E, na realidade, é o Espírito Verdade que vai nos ensinar, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, chamando-nos a atenção e a responsabilidade para nós que nos propomos como a ser espíritas. Ele nos alerta para que nós, como espíritas, procuremos amar-nos, sendo esse o primeiro ensinamento. E nos instruir o segundo, pela necessidade que temos da nossa fé raciocinada. E o que é interessante verificarmos é a condição de nós mesmos como espírito. O eu, como sabemos, é a centelha divina, é a essência espiritual, a força crística que dormita ou que dorme na criatura. O ego é a personalidade, a roupagem que nos envolve. E quando nós vamos verificar quanto que nós temos na nossa bagagem. Se fizermos algumas contas rápidas, alguns espíritas já procuraram de uma maneira ou outra buscar essa informação, claro, evidentemente considerando que quanto mais distante estejamos em relação ao tempo, menos se vivia. Ou seja, considerando isso,
Hoje, por exemplo, é de impressionar, só na Califórnia, nós temos mais de 23 mil centenários. Imaginemos no Japão, um país que possui uma quantidade de centenários impressionante. Na realidade, se nós formos fazendo a conta, utilizando que quanto mais distante, como dissemos, menos tempo se vivia, para se ter uma ideia, no Brasil, que é um número que nós temos, em 1950, quando o IBGE começou a informar a faixa etária do brasileiro, pasme, uma criatura vivia, em média, 45 anos. Significando dizer o seguinte, que uma pessoa de 40 anos, 42, 43 anos, era uma pessoa senil já próxima do desencarne. Na Alemanha de 1910, ou seja, então, 4 anos antes do primeiro conflito, da Primeira Guerra Mundial, o alemão médio vivia em torno de 35 anos. Ou seja, a situação quanto mais distante, por isso que nós encontramos na história príncipes, princesas, reis, rainhas, todos eles muito jovens. Por quê? Porque se vivia muito pouco. E a exceção se dava quando o indivíduo atingia uma idade de 50, 60 anos, que era algo como alcançarmos hoje 110, 120 anos. Muito bem. Fazendo uma conta muito rápida, usando esse tipo de informação, considerando já a condição do Homo sapiens, na realidade pode ser que nós carreguemos, mais ou menos, algo em torno de 2.500 a 3.000 reencarnações. Ou seja, a nossa bagagem em personalidades são mais ou menos, talvez, né? Pouco mais, um pouco menos, pouco importa, é apenas um número para nós pensarmos, em torno de 2.500 a 3.000 reencarnações. Isso na condição, né, de Homo sapiens. Imaginemos, então, o que temos de bagagem já, de conquistas também, todas elas nos trouxeram até aqui. 2020, a tua, minha, nossa versão é a melhor que possa ter existido. Verificamos isso, né, através de regressão, de terapia de regressiva de vida passada, seja de que natureza for, até mesmo em condições, por vezes, naturais, onde o mergulho se faz no nosso inconsciente profundo, que temos todos os registros das nossas experiências passadas, seja no planeta, seja na dimensão espiritual, nós somos a melhor versão que se possa conhecer na atualidade. Então, diante dessa realidade, aproveitemos esta oportunidade. Até porque nós viemos à Terra e precisamos negar a nós mesmos. Não negar no sentido, né, da autodepreciação, absolutamente. Negarmos a questão da personalidade para verticalizar na consciência crística. Ou seja, como falamos no capítulo 6 do nosso estudo, do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já colocamos a princípio que o Espírito da Verdade define no amai-vos e instruí-vos. Por que amor? Primeiro do que a instrução. Não, claro, desprezando a instrução em absoluto, mas o amor vai verticalizar a criatura na conexão com o Criador. É viga mestra, é eixo da cruz, da terra ao infinito. É a nossa realidade, a realidade do Espírito, que estagia no presente momento aqui no planeta e, claro, e que nós temos por responsabilidade a condição de continuarmos valorizando-nos, até porque se falamos que essa é a melhor versão, valorizando-nos no sentido de estendermos a nossa existência no planeta. A bênção da reencarnação que temos nesse instante, e é uma realidade ensinada por Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todos os dias que nós despertamos, procuremos nas nossas preces, pela manhã, como também pela noite agradecer o dia que tivemos, apesar de, por vezes, dificuldades, situações difíceis que nós estejamos passando. Pela manhã, agradecemos pelo fato da renovação da confiança do Criador em nós. Cada dia, conforme ensinamento de Emmanuel, cada dia que nós despertamos,
É a confiança do Criador renovada na criatura, ou seja, em nós mesmos. Porque se você, eu, nós não fôssemos importantes para o momento atual do planeta, se você, eu, todos nós não fôssemos importantes para a construção desse mundo melhor, que não está na mão de terceiros, mas sim na mão de cada um, no movimento de cada um de nós, nós já teríamos desencarnado, ou melhor, nem reencarnado estaríamos. Então é a confiança do Criador na criatura, se renovando. Então precisamos buscar nesse processo, claro, dentro, mais uma vez, sempre frisamos, das nossas possibilidades, né? O exercício do amor, através da caridade, do ouvir, do falar, do prestar a assistência, da maneira que possa ser possível. Todos nós somos capacitados ao bem. Até porque esta é uma condição como fatalidade evolutiva da criatura. Todos nós, como fatalidade evolutiva, seremos bons, integralmente bons. Né? Por quê? Porque nós não conseguiremos lutar contra a própria lógica que impera geneticamente em nós, a divindade que somos nós. Não lutaremos contra ela, não seremos os vencedores dessa condição. Todos nós seremos bons. Para alcançarmos esse resultado, o exercício é paulatino, é gradativo, é um dia depois do outro, na insistência de alcançarmos objetivos cada vez maiores. E, obviamente, o Espírito Verdade vem nos ensinar de que ele é o grande médico das almas. E ele disse no Evangelho, nesta lição que estamos trabalhando no capítulo 6, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade e, acima de tudo, o medo. Com a confiança em nós, para que esta confiança possa fazer relação com a divindade. Não há possibilidade de confiarmos em Deus e termos fé na divindade se não temos fé exercitada em nós mesmos. Naturalmente, busquemos dessa maneira pacificar o coração com as responsabilidades, com os cuidados que temos que ter. Não só para esse momento que estamos vivenciando, mas como espíritos diante da oportunidade da existência que o Senhor nos favoreceu na presente reencarnação. Aproveitemos e vibremos em todos os momentos possíveis paz, porque em nos pacificando, nós vamos influenciar as criaturas com as quais nós nos relacionamos. Vamos influenciar o ambiente em que nós nos encontramos. E o que é melhor? Vamos emitir essas energias, esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos para criaturas que estejam sintonizadas na paz, para criaturas responsáveis como somos nós. E, obviamente, abastecemos essas pessoas, estejam elas nesta dimensão em que nos encontramos, estejam elas na dimensão espiritual. Abastecemos essas pessoas e somos por elas abastecidos. E dessa maneira podemos ainda mais influenciar a nossa vida, influenciando positivamente a vida do outro. Vibremos paz, oremos pela paz, façamos com que a paz exista em nós. E falando em paz, para todos, muita paz, com Jesus no coração, lembrando que dividir com ele, o jugo fica mais leve e o fardo muito mais suave. Tenha paz na sua casa, entre os seus familiares e no seu coração. Que Jesus nos abençoe a todos. Uma boa noite, fiquem todos com Deus.